Fala, meus filhos, como estamos? Estamos bem? Eu tô bem, espero que vocês estejam bem. Se não estiverem muito bem, sintam-se abraçados para melhorar. Deve estar todo mundo com uma saudade de dar um abraço nas pessoas, de dar um beijo, de fazer um carinho. Quando voltar vai ter que rolar um abraçaço e um cafezão da manhã, que eu sei que todo mundo quer. Meus filhos, qual que é a questão? Vou mudar o formato da nossa aula hoje. Vou tentar fazer um pouquinho diferente. A aula passada, a gente colocou um quadrinho lá atrás, fez uma gambiarra gigantesca. Olha só como é que era o estúdio. Coisa doida. E aí, qual que é a questão? Vou tentar mudar um pouquinho. Vou desenvolver uma formazinha de eu falar aqui e enquanto eu falo, enquanto a gente vai construindo o pensamento, um quadrinho aqui vai se formando do nosso ladinho, tá bom? Como se fosse o quadro mesmo, como se estivesse fazendo o quadro lá durante a aula. Show? Sem problemas? Vamos tentar então assim. Breve recapitulação. Aula passada falamos de tempo, de clima, ou seja, as condições da atmosfera, como ela é e como ela está. Rio de Janeiro, ele é quente, mas tem dia que ele acorda frio, tranquilo? Falamos das coisas, dos fatores que definem o clima de um lugar, a latitude, a sua posição no globo terrestre, se está mais perto do Equador ou se está mais perto dos polos. Mais perto do Equador, muito quente, mais perto dos polos, muito frio. Lembra do Papai Noel? Também falamos de um segundo fator que define o clima, que seria a altitude. Eu posso ter dois lugares que estão na mesma latitude, Rio de Janeiro e Petrópolis, e mesmo assim eles têm clima diferente, porque um está muito mais alto que o outro. Tranquilo? Essa que seria a ideia. Depois dessa breve recapitulação aqui no Se Vira nos 30, a gente vai começar a aulinha a partir de agora. Tranquilo? Semana passada a gente falou de dois fatores que definem o clima de lugar. Hoje a gente vai falar do nosso terceiro fator. Tranquilão? E que fator é esse, Pintinho? Que fator é esse que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar no que a gente chama de maritimidade e continentalidade. Maritimidade nada mais é que a proximidade daquele lugar com o mar. E continentalidade seria a sua distância do mar, o quão no interior do continente ou de um país está aquele lugar. Tranquilo? É só isso. Mas professor, não entendi. O que isso vai mudar o clima de um lugar? Por que ele está no litoral ou ele está no interior de um país e vai fazer com que o clima dali fique diferente? Vamos lá? Vamos tentar pegar? Vamos pensar. O Rio de Janeiro, ele está bem aqui, ó, no litoralzinho. Ou seja, é um lugar muito marcado pela maritimidade. O que isso vai mudar no clima do Rio de Janeiro? O clima do Rio de Janeiro vai ser extremamente úmido. Por estar aqui, ó, na beira do mar, o tempo todo, ó, o mar está jogando umidade para dentro do continente. Tranquilo? E quando eu estou lá dentro do país, lá dentro do continente, como é que vai ser o clima? Vai ser um clima extremamente seco. Como não tem nenhum grande corpo de água, não tem nenhum grande rio, mas principalmente um mar ou um lago absurdamente grande, não vai ter nenhuma massa hídrica que vai transportar a umidade para aquele lugar. Então vai ser um lugar marcado pela falta d'água, vai ser um lugar marcado pela aridez, pela secura. Até aí tranquilo, meus filhos? Então vamos lá. Qual que é a questão? E daí? Você podia me perguntar isso, né? Tá bom, né? Um lugar é mais úmido, o outro é mais seco. O que isso vai mudar? Ah, mas vai mudar. Vai mudar e vai mudar muito. Por quê? Quando um local ele é muito úmido, ele tem muita água, muito vapor de água na sua atmosfera, aquele local ele tende a ter um clima mais ameno, o clima varia menos. Quer ver? Vou dar uma situaçãozinha para vocês. Olha só, imagina que o nosso menino David, olha só que bonito ele. David, ou Davidson, para quem já tá mais íntimo aí, pô, chegou na praia ansiosão como? 3 meses, 4 meses de corona, não aguenta mais ficar dentro de casa, chegou na praia, botou o pé na areia. Como é que tá a areia? Tá fria? Duvido, ela tá quente pra caramba. E ele chegou tal, foi correndo pro mar. Chegou no mar, foi pular no mar. Como é que tava a água do mar?
Parecia que tava no Polo Norte, congelando. Pra quem já foi, por exemplo, na Praia Grande em Arraial do Cabo, é sempre assim, você chega, mó calçadão de areia, tem que andar um pedação e chega na água gelada pra caramba. Ou seja, você não consegue ficar nem na areia e nem na água. Olha que doideira. Mas qual que é a questão? O que a gente consegue perceber pensando nisso aí? A gente consegue ver que a Terra, a areia, o continente, ele se aquece muito mais rápido do que a água. Tranquilo? Essa aqui é a ideia. Se você for na praia à noite, você vai ver que a mesma situação também acontece quando a gente está falando de resfriar. Você vai na praia à noite, como é que tá a areia da praia? Geladinha. Porque da mesma forma que ela se aquece muito rápido, ela também perde calor muito rápido. Tranquilo? E você vai botar a mão na água, como é que tá a água? Tá ali, ó, morninha, quentinha. Por quê? A água, ela demora muito para se aquecer, mas ela também demora muito para se resfriar. Tranquilo? Ou seja, o que vai acontecer? Climas que são marcados por uma umidade muito grande, por uma maritimidade muito grande, a temperatura dele vai tender a variar menos. Essa aqui é a ideia. Climas que tem, por exemplo, uma continentalidade muito grande, que não tem a presença de água muito grande, a temperatura dele vai variar muito. Vai variar muito durante o dia, durante as estações e durante o ano inteiro. Essa aqui é a parada. Quer ver? Vamos tomar um exemplozinho? Por exemplo, olha só aqui. A gente tem dois lugares. A gente tem o Rio de Janeiro e a gente tem Brasília. Rio de Janeiro, ó, tá do lado do litoral. Brasília já tá mais para dentro do país. Olha só que legal. No mês de junho, a temperatura máxima do Rio de Janeiro é 24 graus. E a mínima é 17, ou seja, durante o mês a gente teve uma variação de 7 graus no Rio de Janeiro. Tranquilo? Agora, olha só em Brasília. Em Brasília, a máxima chegou a 25. Ou seja, esquentou mais que o Rio de Janeiro. E a mínima chegou a 12 graus. Ou seja, resfriou mais que o Rio de Janeiro também. Tanto que a variação de temperatura nesse mês deu 13 graus. Então a gente pode falar que, por exemplo, nesses locais a gente tem uma alta o quê? Amplitude térmica. Amplitude térmica é a ideia de variação de temperatura. Quando tem uma alta amplitude térmica, quer dizer que a temperatura daquele lugar varia muito. Quando eu tenho uma baixa amplitude térmica, quer dizer que a temperatura daquele lugar varia pouco. Nesse caso, Brasília tem uma alta amplitude térmica. Tranquilo? Ai, professor, eu ainda não peguei muito bem. Então vamos pegar o caso extremo. Olha só, desertão. Olha só esse cara bonito aqui. Tava lá no deserto, esse menino bonito, durante o dia, ó, pum. Deserto, para quem não sabe, é marcado pelo quê? A completa inexistência, não inexistência, mas a escassez absurda de água. Tranquilo? Ou seja, é um lugar extremamente seco. Como é que era o dia lá? Pô, no dia eu tava lá, era uma doideira, chegava a 30, 35 graus. E à noite? À noite tinha que usar calça comprida e casaco, porque chegava o quê? Chegava a 10 graus, a 8 graus. Ou seja, lá não tem água nenhuma. Olha como é que fica a temperatura. Durante o dia ela fica extremamente alta e durante a noite ela fica extremamente baixa. Ela varia muito. Um lugar muito seco, uma alta amplitude térmica. Tranquilo? Então, por exemplo, eu posso ter dois lugares que têm a mesma latitude, só que o clima deles também não se define mais por isso. O que vai definir o clima desse lugar? O clima desse lugar vai ser definido se ele está perto ou longe do litoral. Se ele estiver perto do litoral, a temperatura dele vai variar pouco, ou seja, um lugar com muita umidade. Se ele estiver longe do litoral, se ele estiver no interior, a temperatura vai tender a variar muito mais, porque são lugares muito mais secos, muito distantes ali, ó, de massas úmidas, principalmente que vêm do oceano. Tudo bem, meus filhos? Tranquilo? Se não entender, tenta voltar. Se não entender, mesmo assim, achou que a explicação não foi boa, manda aquela mensagem lá, fala, pô, Pinto, não entendi muito bem aquela parte, pode me explicar de novo? Manda um áudio, faz um desenho. Claro que eu faço tudo por vocês. A impressão que eu acho que eu sou vesgo, cara. Olhando aqui assim.
Olha só que doideira, meus filhos. Zé Lucas, esses dias, tava lá mexendo no computador, surgiu uma dúvida nele, uma dúvida sobre climatologia. E ele foi e pegou o computador dele e fez uma web chamada, me ligou lá no Facebook e tal, olha que doideira. Me ligou, e a gente se olhando e tal, ele fez a seguinte pergunta. Pinto, como é que surge a chuva? Como é que ela se forma? Como é que ela acontece? Fala um pouquinho desse fenômeno pra mim. Eu falei, pô, claro que eu falo o quanto você quiser. A chuva, ela se forma através de um fenômeno que a gente chama de condensação do vapor da água. Condensação? É, exatamente isso. PP vai explicar isso melhor pra vocês quando vocês estiverem lá em química, falando um pouquinho sobre os estados da água e tudo mais. Só que qual é a questão? Breve resumão, muito grosseiramente. A água ela tem 3 estados. Ela pode ser encontrada em gelo, em estado sólido, em água, que a gente bebe, em estado líquido, ou em gás, que seria a umidade, seria o vapor da água. Tranquilo? Essa aqui é a parada. E a condensação é quando a água em vapor, em gás, vai e se transforma em líquido. É quando tem essa passagem do vapor da água para a água líquida. Essa aqui é a ideia. Tá bom, Pinto. Mas pode me explicar isso um pouquinho melhor? Claro. Imagina que a gente tem aqui, ó, uma massa de ar grandona. E por algum motivo, esse ar, que está extremamente úmido, está cheio de vapor d'água, começou a subir. Começou a subir, a atmosfera subir. Só que lembra? Quanto mais alto, mais frio. Subiu. Aquele ar vai começar a se resfriar. Vai ter um momento que ele vai se resfriar tanto que ele vai começar a deixar de ser gás e vai virar água. Vai ser aí que vai começar a formar as nossas nuvens. Tranquilo? Então, sempre falar de chuva, vai ser sempre assim. É um ar úmido que por algum motivo subiu, condensou, durante a condensação formou ali as nossas nuvens e com o tempo, se essas nuvens elas conseguirem se carregar muito, vai chover. Assim que se forma a nossa chuva. Tranquilo, meus filhos? Todo mundo pegou? E aí, qual que é a parada, meus filhos? Agora que vocês já entenderam como que a chuva se forma, vamos começar a entender os tipos de chuva. A gente tem 3, vamos começar, obviamente, pelo primeiro. Qual que é o primeiro, professor? O primeiro é o que a gente chama de chuvas convectivas ou chuvas torrenciais, também conhecida como as famosas chuvas de verão. É aquela chuva que como? Imagina só, Dudinha tá lá em Itacoatiara pegando aquele bronze, pegando aquela marquinha. Só que, pô, tá lá comendo um sanduíche natural quando deu umas 4 da tarde, 4h30. Quem que tá vindo lá de longe? Lá vindo do mar? PP? Não é PP. Tá vindo aquela nuvem absurdamente grande que você já olha pra ela e já fica, meu Deus do céu, vai cair o mundo aqui. Se eu não for embora pra casa, eu vou morrer. Aí você sai correndo tal, pum, passa ali no Puro Suco rapidão, compra um italiano, pega o 38 pra voltar pra São Gonçalo. Começa a cair um temporal absurdo. 20 minutinhos depois, o que acontece? O temporal acaba, o sol abre novamente e você nem precisava ter saído da praia. Geralmente é assim que funciona, é muito louco isso. Mas qual que é a parada? Essas são as nossas chuvas de verão. Como é que ela acontece? Pô, no verão como é que é? É muito quente. Então, ó, aquele ar ali na superfície, ele vai estar extremamente numa temperatura elevada, ele vai estar extremamente quente. Qual que é a parada? O ar quente, ele tende a subir. Mas, professor, eu acho isso difícil, eu acho difícil demais lembrar isso. Não sei se vocês já fizeram isso, mas quem já, pum, festa junina e tal, já soltou balão. Como é que você faz o balão subir? Ele não tem nenhum motor, ele não tem nada ali. Você só bota uma buchazinha de papel, esquenta aquela bucha de papel e como ela vai ali, ó, pegando fogo, se esquentando, ela vai aquecendo aquele ar dentro do balão. O ar, ele fica muito quente, o ar quente é um ar muito leve, então ele sobe. Só que, pô, o ar sobe e a umidade sobe tudo junto também. Quando ela tá subindo, vai resfriando. Vai subindo, vai resfriando. Vai subindo, vai resfriando. Até aquele ar condensar. E aí começa a formar as nuvens. Tranquilo? Só que, pô, às vezes tá tão quente e tá tão úmido no verão que o ar ele não para de subir. Não para de subir, não para de subir, não para de subir, não para de condensar, não para de subir, não para de condensar. E aí forma
uma nuvem absurdamente gigante, que é aquela nuvem que estava vindo lá em direção à praia. Aquilo não são várias nuvens, é uma única nuvem que se formou numa intensidade muito grande. Tranquilo? É a nuvem que a gente chama de cumulonimbus. Olha só esse videoclipezinho aí, vai ver se vocês lembram disso. Não é uma boa ideia. Eu conheço aquela nuvem, é uma cumulonimbus. Sabia que as cumulonimbus se formam quando o ar quente fica Eu guardei todos esses balões para voar e agora faz essa. Essas que se formam gelando. Sensacional, Uri. Hã? O que você está fazendo aí? Olha! Ali, cumulonimbus. Minha mochila! Te peguei! Meus filhos, agora vamos falar do nosso segundo tipozinho de chuva, que é o que a gente chama da chuva orográfica, ou a chuva de relevo, não tem problema, tanto um quanto o outro tá certo. O que acontece nesse tipo de chuva? Imagina só que tem uma massa de ar ali, ó, passando, cheia de umidade, despretensiosamente, e do nada temos uma pedra no seu caminho. Uma pedra que tem 1000 metros, que tem 2000 metros, ou seja, uma grande montanha. O que esse ar vai fazer? Ele vai tentar passar por cima para chegar no outro lado, tranquilo? Então ele vai ter que subir a montanha. Só que qual que é a parada? Quanto mais alto, mais frio. Então quando aquele ar ali, ó, foi empurrado para cima, começar a subir, vai começar a resfriar. Se resfriar muito, ele vai condensar, formar nuvens e chover. É o que acontece aqui na nossa Serra do Mar, é o que acontece ali Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, tranquilo? Então nesse ladinho aí, ó, vai chover pra caramba, vai acontecer o que a gente chama dessa chuva de relevo, essa chuva orográfica. Só que olha que legal, tudo que sobe também desce. Quase uma montanha russa, né? Qual que é a parada? O ar depois que subiu, choveu pra caramba. Então, agora ele já não tem mais umidade quase nenhuma. Quando ele descer no outro lado, como é que vai ser? O ar vai ser seco. O outro lado certamente vai ser muito mais seco do que o lado onde subiu. Tranquilo? Igual nessa imagenzinha, ó. Onde subiu, chove pra caramba, é muito úmido, muita vegetação. No outro lado ali, ó, o ar tá descendo, já choveu pra caramba, agora o ar tá muito seco. Vai ser um lugar mais seco, com menos vegetação e assim por diante. Tranquilo, meus filhos? Todo mundo entendeu aí o que seria chuva orográfica? Show? Podemos passar? E qual que é a parada? Agora a gente tem a nossa terceiro tipo de chuva, o que a gente chama da chuva frontal. O que seria chuva frontal, professor? A chuva frontal... Eita! Uma hora depois, 2 horas depois, 3 horas depois, 2000 anos depois. Desculpa. Chuva frontal, basicamente, é a chuva que acontece ali quando está rolando um encontro entre frentes. Quando está rolando ali, principalmente pra gente, as frentes frias. E professor, o que é uma frente? O que é uma frente fria?
Pode me explicar? Claro. Frente é quando a gente tem o encontro de duas massas de ar de temperaturas diferentes. Tranquilo? Por exemplo, aqui está vindo uma massa de ar quente, aqui está vindo uma massa de ar úmida e elas se encontram. Só que qual que é a parada? O que vai acontecer? O ar quente ele é muito mais leve que o ar frio. Lembra do balão que a gente falou? O balão só sobe porque o ar ali dentro é quente. Então esse ar quente, quando encontrar ali com o ar frio, ele vai subir. Olha só, mais do mesmo, figurinha repetida. O ar quente vai subir, subindo ele vai se resfriar, e resfriar ele vai chover. Tranquilo, meus filhos? Todo mundo entendeu? Essa aqui é a parada. E tem uma curiosidadezinha nas chuvas frontais. Geralmente ela acontece muito pra gente no nosso inverno. É aquela chuva que ela é mais fininha, sabe? Que ela parece que não acaba, fica chovendo o dia todo, mas sempre ali, ó, numa intensidade menor e tudo mais. Qual que é a parada? A intensidade e a duração das chuvas frontais vai depender de duas coisas. Primeiro, da umidade. Se eu tenho muita umidade ali acumulada, quando essas frentes se encontram, vai chover muito. E a segunda é o tempo de permanência na frente. Se aquela frente fria ficar, por exemplo, em São Gonçalo um dia, vai chover um dia. Agora, se ela estacionar ali e ficar um mês, vai chover durante um mês, até a umidade que existe ali acabar. Tranquilo? Então a intensidade e a duração depende de quanto de água, de quanto de vapor de água a gente tem ali e do tempo que ela vai permanecer naquele lugar. Tranquilo, meus filhos? Todo mundo pegou? Essa aqui é a parada. Vimos os 3 tipos de chuva. Primeiro, chuvão lá de Itacoatiara. Segundo, chuva lá de Friburgo. E a terceira, ó, a nossa chuva que acontece no inverno, principalmente aqui no Brasil. Tranquilo? Todo mundo pegou? Alguma dúvida? Qualquer dúvida, mesmo esquema. Só mandar uma mensagem lá que a gente dá um outro jeitinho e explica de outra forma. Tá bom?